Muito bem. Me permita, por favor, te fazer uma provocação. Você tem usado o chat GPT ou o Grok ou outros Gama e tantos outros mais para fazer alguma atividade em sala de aula? E aí, é claro, você vai me permitir, quando a gente trata aqui de o desafio da IA na sala de aula, me permita, por favor, te contar um caso. Aquele caso jocoso, mas que tem muito a ver com a questão da IA. Cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Há algumas pessoas ali, eu passando, tem alguns amigos na região, me contaram um caso daquele assim que a gente cai na gargalhada, mas quando a gente faz uma análise um pouco mais séria, a gente percebe a distância que há entre a modernidade, o desejo da modernidade e a utilização das coisas do dia a dia, como a própria IA. E a história com H é a seguinte: um senhor usava o seu aparelhozinho de celular, daqueles bem antigos, que só fazia discagem mesmo, ele usava para comunicar com os filhos que haviam se mudado para São Paulo. Em determinado dia, quando foi usar, percebeu que o aparelho não funcionava. Só que ele já tinha aquele aparelho dado pelos próprios filhos há alguns anos, sabe-se lá quantos. Mas ele tinha, e de repente, querendo ligar para o filho, o aparelho não funciona. Tentou de um jeito, de outro, pediu ajuda a um amigo, outro, nada. Muito bem, falaram para ele, você vai ter que comprar um outro aparelho. E ele, mais do que depressa, se dirigiu ali ao centro da cidade de Caratinga, uma loja, entrou e, moça, eu preciso de um aparelho de celular para ligar para os meus filhos. A moça, a atendente, mais do que depressa, pega um aparelho e começa a fazer, como boa vendedora, aliás, ela começa a fazer a descrição, a demonstração daquele aparelho para aquele senhor. Um senhor já de idade, um conhecimento um pouco rude, né? Alguém sem estudos. Mas ela começa a fazer a sua demonstração. E começa a mostrar, olha, isso aqui é a agenda, isso aqui é o WhatsApp, isso aqui é rede social, aqui o senhor pode entrar nisso, entrar naquilo. E foi fazendo demonstrações. E joguinhos, e isso, aquilo, aquela quantidade de coisas que de fato os aparelhos têm, nós sabemos disso. Depois da sua completa demonstração, como boa vendedora por sinal, aquele moço faz uma pergunta para essa vendedora. Uma pergunta que provavelmente, possivelmente, nós que lidamos com a IA no nosso dia a dia e temos, de alguma forma, até a obrigação de estar fazendo isso, alguma coisa do tipo. Aquele senhor olha para essa moça e, moça, com esse aparelho aí que você me mostrou, que faz esse montão de coisa, eu consigo fazer uma ligação para o meu filho? A moça cai na gargalhada, ele fica ali meio... Porque a única coisa que ele queria era um aparelho para poder ligar e conversar com seu filho. Ele não estava lá tão interessado em rede social, isso, aquilo outro, a caixa de armazenagem... Nada disso, ele só queria um aparelho para ligar para o filho. E eu trago essa história com H aqui para você, para cada um de nós, porque tem muito a ver com a IA. Quanta gente hoje pensando numa forma, noutra, e muitas vezes nós nos perdemos em meio às coisas. Por exemplo, existe um cidadão norte-americano que foi entrevistado. Assim como eu gostaria de poder te entrevistar nesse momento, mas vamos deixar isso para mais tarde. Mas esse cidadão norte-americano, quando questionado a respeito da IA, a pesquisa era: você já fez uso da IA? Você tem feito uso? A que nível você tem utilizado a inteligência artificial? E lembro-me que esse moço, durante a entrevista, ele disse: olha, eu me tornei autor. E a repórter leu: como assim você se tornou? Sim, é claro. E hoje, ele disse o seguinte: hoje eu faço a produção, eu consigo elaborar um livro por dia e estou fazendo o lançamento de um livro a cada dia e estou ganhando dinheiro com isso. A repórter ficou um tanto assustada, tipo assim, meu Deus, mas espera lá, um livro por dia, todo dia um livro? E a repórter ainda questionando: mas como assim? E ele explicou: olha, eu simplesmente dou um comando no chat GPT e ele me entrega o livro pronto em questão de minutos. A minha tarefa é simplesmente publicar e ganhar dinheiro em cima disso.
É evidente que quando a gente ouve coisas desse tipo, nós temos que fazer uma pergunta. E a questão ética? E a questão da autoria? Por exemplo, se uma pergunta bem simples poderia ser feita nesse contexto. Autor daquele livro que aquele moço está lançando um por dia. Quem, na verdade, é o autor do livro? É aquele cidadão que dá um comando no ChatGPT ou a inteligência artificial, a partir de todos os dados coletados e armazenados que agora ela coloca à disposição daquele autor? Ou será que seria mesmo autor de verdade? São coisas que nós precisamos ainda questionar a respeito da IA. E isso nós precisamos também trazer para dentro da sala de aula. Vamos imaginar, por exemplo, a professora, o professor, elaborando aí uma questão, uma prova para os seus alunos. Na verdade, quem é que está elaborando? É a IA ou é o professor? Porque eu, como professor, como docente, eu tenho que ter a capacidade de entender aquilo que os meus alunos precisam. Qual nível de aprendizado os meus alunos estão? A que nível de aprendizado, de conhecimento os meus alunos chegaram? E as perguntas, os questionamentos que farei através do ChatGPT. E não existe, eu posso dizer aqui de forma bem clara, não existe nenhum pecado no uso, muito pelo contrário, devemos usar sim. Porém, de forma ética, respeitosa e de forma comprometida. O meu compromisso com o meu aluno. Eu não posso elaborar um questionamento para alunos meus, onde eu sei que simplesmente aquela matéria não foi trabalhada, não foi dada, não foi ministrada. Então, como eu posso colocar tais perguntas, tais questionamentos para os meus alunos? Então, são essas coisas que nós precisamos ainda pensar um pouquinho. Me permita ler isso aqui. Pare e pense. Alguém aqui já usou o ChatGPT ou outra IA na escola? Como foi sua experiência? E essa pergunta ela não está em vão, porque como foi a sua experiência no sentido de você usou mesmo com as suas ideias, com a sua capacidade ou simplesmente deixou o chat elaborar, foi dormir, no dia seguinte pegou aquilo sem nem dar uma lida e levou para os alunos. Eu vou citar aqui, me permita, um exemplo que eu vivi com o próprio ChatGPT, vou fazer questão de citar porque não é nada alarmante. Logo que foi lançado, eu já tinha vários livros publicados, muito material com os quais já trabalhava, eu fiz uma pergunta para ter uma experiência com o ChatGPT. E a minha pergunta foi, ChatGPT, me diga, qual foi o ano da fundação de Roma? E a resposta, eu não vou dizer aqui qual foi a resposta, mas ela foi assim tão assustadora, tão alarmante, que eu, chamei minha esposa, que é professora de medicina, e pedi a ela, dá uma olhada aqui. E falei, nós vamos ter que ter muito cuidado com isso, porque dependendo das respostas, dependendo da situação, vai ser um completo desastre. Eu posso dizer mais ou menos assim, sem entrar muito a fundo aqui, mas que a resposta foi tão absurda, tão louca, que eu coloquei um texto chamando a atenção do ChatGPT. Ora, se eu entendo que o ChatGPT é, na verdade, um conjunto que coleta dados para depois repassá-los, então, para mim, ficou simples ali naquele momento. Eu simplesmente coloquei um texto, ChatGPT, me desculpe, você errou de forma feia. E, na sequência, o chat me pediu desculpas. Peço desculpas, de fato errei. E aí colocou outra data que também não tinha nada a ver. O que eu fiz? Porque, na verdade, querida que me ouve nesse momento, preste bem atenção. Nós temos a possibilidade de ajudar, inclusive, a própria inteligência artificial a ser melhor, ser mais coerente, até mais ética, se é que podemos usar essa colocação aqui. Mas naquele momento eu novamente chamei a atenção do ChatGPT, colocando alguma coisa do tipo, ChatGPT, me desculpe, você errou mais uma vez. E aí eu coloquei a data correta. Olha, Roma foi fundada em tal data, existe a história de Rômulo e Remo, e coloquei alguns dados ali. Detalhe, logo na sequência, o chat me parabenizou, me agradeceu,
e eu entendendo, é evidente que era uma máquina conversando comigo, me agradeceu pelos dados colocados, e o que eu mais gostei foi a frasezinha que estava no final. A partir de agora, estes dados farão parte da nossa composição. 2, 3 dias depois, eu fiz a mesma prova com o ChatGPT, perguntando qual o ano da fundação de Roma. E a resposta foi 21/4 de 753 a.C. Data provável. E aí o próprio Chat já trouxe a história que eu havia contado antes sobre Rômulo e Remo. Então é bacana quando a gente faz essa interação, quando a gente faz esse jogo de eu olho o que o chat está me oferecendo, mas vou conferir com a realidade, se de fato é assim. Até porque hoje, com as máquinas de interação, as fazendas de máquinas tão faladas aí, principalmente para mineração, mas que podem e são de fato usadas para outras coisas, nós temos que ter muito cuidado. Exemplo disso acabou de acontecer essa semana, quando uma brasileira teve a sua imagem utilizada lá na Índia como se fosse uma eleitora do governo indiano, lá no residente, uma indiana de fato, e não era. E a foto dessa moça foi usada 22 vezes em 22 títulos eleitorais diferentes para votar num determinado candidato. Inteligência artificial. Então nós podemos fazer tanto uma coisa quanto outra. No caso desta moça que eu acabei de citar, ela fez a contestação de forma jurídica para que realmente a imagem dela fosse tirada e não acontecesse novamente, e declarando que de fato ela é brasileira, não tem nada de indiana, nunca esteve na Índia e coisa do tipo. E nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos muito ter esse cuidado.